esse dia tão bonito que nos preparou o Senhor. E hoje mais um dia que nós estamos aqui reunidos, nós aqui, nossa igreja, né? Vocês aí assistindo a gente, acompanhando através da internet. Em breve, se Deus quiser, né? Assim permitindo, estaremos juntos, nosso modelo tradicional, né, de IBD, aqui participando todos juntos. Mas seguimos aqui com o nosso modelo de live, né, transmissão. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito pertinente. O tema da lição que nós iremos estudar hoje é os 7 aspectos da mordomia cristã. E para essa nossa conversa, esse nosso estudo, temos aqui o pastor João Vitor conosco, nossa mesa, o nosso presbítero Luciano e eu, aqui o diácono Fábio, né, conduzindo aqui o estudo. E participando aqui com os comentários dos nossos excelentes comentaristas, né, a respeito de mordomia cristã. Antes da gente fazer a leitura, né, da lição, vamos fazer a oração, né, para a gente ter um estudo abençoado. Eu gostaria de estar fazendo essa oração nesse momento. Eu peço que os irmãos nos acompanhem de casa, fechem seus olhos, oremos juntos em nome de Jesus. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeste saúde, meu Pai, para estarmos aqui reunidos, para aprender e buscar mais de Ti nesta manhã, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos capacitar, derramando os dons, os talentos necessários, nos dando sabedoria, discernimento, conhecimento, Senhor Deus. Possamos aprender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, possamos colocar em prática, Senhor, em nossas vidas, e que as pessoas possam perceber isso como verdade em nossas vidas, Senhor Deus. Pessoas possam ser tocadas, iluminadas, transformadas pela palavra, pelo poder que há no Teu Evangelho, Senhor Deus. E que o Senhor nos capacite a compartilhar, meu Pai, desse conhecimento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, seja conosco nesta manhã gloriosa, Senhor Deus. Seja com cada um irmão que está nos assistindo agora, ou que vier posteriormente também estar assistindo, possam ter uma manhã enriquecedora, uma manhã de crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gostaria de estar fazendo a leitura desse texto que serve de base para o nosso estudo sobre os 7 aspectos da mordomia cristã. O texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Os irmãos que estão assistindo, nós estamos estudando a revista Fundamentos por uma Fé Inabalável. A lição que nós estamos estudando hoje é a lição de número 8, tá? O pastor João Vitor já abriu aí o versículo, né? Gostaria que o pastor lesse, por favor. Paz do Senhor, meus irmãos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Aleluia. Amém. Gostaria de destacar aqui já nessa nossa primeira leitura, né, que foi bem selecionado esse texto, onde diz que tudo pertence a Deus, né? Nós não somos donos de nada, né? Então, se os irmãos quisessem comentar alguma coisa sobre a relevância da gente tratar desse assunto de mordomia nesta manhã, gostaria de estar comentando, o pastor João, o presbítero Luciano, sobre qual a relevância, qual a importância, Luciano, da gente estudar a mordomia cristã. A paz do Senhor, meus irmãos, acho que é de extrema importância, porque mordomia cristã está ligado ao entendimento, ao sacrifício de Jesus. Uma vez que nós temos entendimento que tudo que temos foi Deus que nos deu, somos herdeiros dele através de Jesus Cristo, nós podemos entender a importância desse tema. Porque se somos herdeiros, o que é o mordomo, né? O mordomo é aquela pessoa que cuida. Nós vamos falar nisso daí, né? Que cuida, que zela por algo que não é seu. Né? Então, só zela quem ama.
Então, se nós não tivermos amor ao que foi feito por Cristo na cruz do Calvário, entendimento que Deus criou todas as coisas, estamos aqui de passagem para poder cuidar daquilo que Ele nos entregou. Lá no Jardim do Éden, Deus, quando criou tudo, falou: toma, Adão, agora cuida. Está aí a mordomia, cuida. Ou seja, a parte mais difícil Ele fez, que foi criar tudo. E entregou para nós cuidarmos. E nós só vamos ter zelo e cuidar, ser um bom mordomo, se nós amarmos esse entendimento, entendermos isso e amarmos tudo isso que foi falado, que Deus deixou. Porque se eu não amar, a gente não vai cuidar. Isso daí, todos os aspectos. Você vai desde um aspecto pessoal, que você tem que ser mordomo do seu irmão, quando a Bíblia fala que considerai o outro sempre acima de você. Você vai no aspecto do ambiente, que você tem que zelar por aquilo, porque foi Deus que criou. Então você vai em todos os aspectos da vida, né? Então a mordomia cristã, ela precisa ser entendida, precisa ser praticada, porque verdadeiramente é um desejo. E detalhe, se nós olharmos aqui na Bíblia, nós vamos ver que tem cobrança sobre isso. Tem cobrança sobre isso. Deus não... Assim, não é que vai punir, não, mas você olha na Bíblia, à luz da Bíblia, que você vai ver que tem cobrança sobre isso. Então é importante esse tema, está no nosso radar, que é pouco falado, né? É pouco falado, está no nosso radar, está na nossa linha de raciocínio o tempo todo, porque mordomia cristã é algo que vem de Deus, é uma necessidade e nós precisamos praticar essa mordomia. Perfeito, obrigado, Presidente Luciano. Realmente, irmãos, mordomia é algo que nós devemos praticar, exercitar, e só pode ser bem executado, bem feito, se tiver amor, né? Se tiver fidelidade. E quando a gente fala de mordomia, eu lembro assim, quando eu era criança, às vezes eu estava largado assim no quarto, deitado, minha mãe chegava: "Ei, que mordomia!" né? Então muitas vezes a pessoa pode confundir o significado da palavra mordomia, né? Mordomia não é você usufruir da maneira inadequada, irresponsável das coisas, né? É você zelar, é você cuidar, porque você tem a consciência de que aquilo não te pertence, né? Você está cuidando para alguém. Inclusive o mordomo é um indivíduo, né? Um funcionário doméstico que ele tem assim, fosse responsável pelos demais funcionários que trabalham dentro de casa, não é isso? Então ele que cuida pela despensa, pela organização, pelo andamento de tudo dentro da casa. E quando o proprietário, né, o dono da residência, ele viaja, não estaria, ele tem que confiar nesse mordomo, né? Porque ele que vai cuidar pelo... É o segundo dono. Mordomo, né? É o segundo dono. Pois é. Eu lembro outra coisa também, pastor, assim, eu sou um pouquinho mais de idade que o pastor, né? Mas eu lembro assim, na minha infância, eu gostava de brincar muito de jogo de tabuleiro. Aí tinha um jogo que eu gostava muito, que era Detetive. Não é? Brincou também de Detetive? Luciano, jogou Detetive? Nunca jogou Detetive? Pois bem, né? Os irmãos aí que estão me assistindo talvez conheçam o jogo do Detetive. Enfim, era um jogo de tabuleiro, você jogava, você era o detetive e tinha que descobrir quem tinha cometido o crime, né? Irmãos, e geralmente, né, quem cometia os crimes era quem? O mordomo, né? A pessoa, o primeiro palpite dava, não. Quem matou, quem roubou, quem furtou foi o mordomo, né, irmãos? Porque o mordomo era uma pessoa, uma figura que não passava confiança, uma pessoa infiel, vamos colocar assim, né? Mas quando a gente fala de mordomia cristã, a gente esquece esse mordomo do jogo detetive, né? E vamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, porque nós não queremos ser esse mordomo infiel, queremos ser um mordomo fiel, aquele que cuida com zelo, que reconhece que nós não temos nada
né? Tudo que temos foi Deus que nos concedeu por um tempo e devemos zelar com muito cuidado por tudo. Irmãos, quando digo é tudo. Desde o tempo até nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, nossa família, o nosso carro, tudo, irmãos. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. E essa compreensão nos conduz a uma atitude de adoração ao Senhor, que não tem como a gente não devolver para Ele o nosso melhor. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos seguir aqui os aspectos que foram destacados, que vão corroborar, né? Vão reforçar essa ideia de que nós devemos, sim, prestar com zelo essa mordomia, né? Então, foi destacado aqui, pastor, presbítero, 7 aspectos, né? O primeiro que foi destacado aqui é o direito de nosso Pai Celestial, né? Então, Deus tem um direito sobre nós. E tem 2 passagens aqui que retratam assim, Deus como nosso Pai, né? Jesus, lá em Mateus 6,9, diz Pai Nosso, né? Ou seja, é um Pai comum a todos, né? Aqueles que se declaram, que têm essa fé. Você acredita em Jesus, se você tem fé que Jesus morreu por você na cruz, que pagou o seu pecado, você crê em Deus, então você, quando diz Pai Nosso, isso é uma oração sincera, uma oração verdadeira. Mas tem também uma outra passagem lá em Isaías 64, versículo 8. Eu gostaria de fazer essa leitura. Quem encontrar primeiro aí pode fazer essa leitura, por favor. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém. Essa passagem, uma vez, enfatiza aí, né, a criação de Deus e essa relação que nós temos com Deus como sendo o nosso Pai. Pai traz uma ideia de um relacionamento próximo, né? Pastor João, você gostaria de comentar a respeito desse termo, Pai, em relação a nós, a humanos, e tudo que está envolvido aí, tanto na proximidade quanto na questão da autoridade de Deus sobre nossas vidas? Muito interessante, eu vou usar as próprias palavras de Cristo, né, quando ele se refere ao nosso relacionamento com Deus, quando nós chamamos de Pai, né? Cristo ele faz isso quando ele diz o seguinte texto, olha, nenhum pai que o filho peça para ele um pão, o pai vai entregar para o filho uma pedra ou um escorpião, né? Alguns textos aí distintos. Nenhum filho que peça um peixe, o pai vai entregar uma serpente. E a gente pode ler esse texto e pensar assim, então é porque Deus gosta de dar coisas para gente. Não é isso. É porque Deus ele ama o cuidado para com os seus filhos. Deus ama cuidar de nós e zelar por nós, né? Não à toa Deus gostaria de ser pai de toda a humanidade, porque a vontade do Pai é que todos sejam salvos. A palavra fala isso. Mas por que isso? Porque Deus ele tem um orgulho? Não é isso. É porque Deus ama o ser humano e Deus gostaria de cuidar do ser humano. Ele tem essa preocupação. E o Pai é aquele que cuida, né? O Pai é aquele que faz o que ele pode, o que está ao seu alcance pelo seu filho. O Pai, ele não mede esforços para o bem do seu filho. Mas o Pai também é aquele que sabe o que é bom para o filho melhor do que o próprio filho. Se você perguntar para uma criança o que ela gostaria de comer durante um dia, uma criança aí talvez seus 4 anos de idade, né, 6 anos de idade aí talvez, eles vão dizer que eles querem comer doce o dia inteiro, provavelmente. Eu quero chocolate, eu quero bolo, eu quero biscoito recheado, eu quero... Mas nós que somos adultos sabemos como é que deve ser a alimentação balanceada de um ser humano. Então a gente vai dizer que a criança tem que comer verdura, fruta, legume, né, a proteína na quantidade certa. Ou seja, quem sabe o que é bom para o filho não é necessariamente o filho. Geralmente não é, normalmente é o pai. E a gente pode aplicar esse exemplo dos conselhos e do que o pai deseja para tanta coisa, né? Tanto na infância, como na adolescência, quanto na juventude, até na vida adulta. O nosso pai, ele sempre tem um conselho bom para dar para a gente. Por outro lado, o pai também é aquele que exerce autoridade.
o pai também é aquele que tem que ser respeitado. O pai também é aquele que a palavra dele é a última. E, por favor, irmãos, aqui eu estou trazendo uma reflexão ligada a Deus, mas, claro, eu não estou desmerecendo a mãe de forma alguma, né? Sim. Os pais, enfim. A autoridade do pai sobre o filho não deve ser questionada. O filho não tem última palavra. Zezinho, vai lavar a louça. Não quero, mas você não tem que querer. Ninguém perguntou se você quer, Zezinho, lavar a louça. Estou te falando para você lavar a louça. E aí, é claro que essa imagem hoje está deturpada de várias formas, eu não quero entrar nesse mérito, mas quando pensamos em Deus, a palavra dele é a última. Então, se ele fala, eu quero que vocês façam isso, normalmente eu não tenho que dizer, mas Senhor, eu quero fazer outra coisa. Não, amém, Senhor, eu vou fazer porque o Senhor é o Pai. Então, existe essa ligação, essa relação muito interessante entre o amor incondicional do Pai e de Deus e, ao mesmo tempo, a autoridade que não deve nem ser questionada, que não deve nem ser discutida, né? É uma relação que eu acho muito interessante, sem dúvida. Na quarta-feira retrasada, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem em cima desse texto, né? Pai Nosso. E tem uma coisa que eu não falei na mensagem, né, e que eu gosto de fazer reflexão quando a gente fala sobre isso, é que na visão do filho. Porque o que acontece com o filho? Normalmente, o filho quer ser igual ao pai. Ele busca ser igual ao pai, né? Não são poucos exemplos onde o filho exerce a mesma carreira do pai. O pai exerce tão boa influência sobre o filho que o filho exerce a mesma carreira do pai. São poucas famílias que acontece isso. Isso acontece muito com médico, advogado, né, que tem aquela família que segue a mesma linha. E aí nós, como filhos de Deus, Pai, Deus Filho, né, que é o Jesus Cristo, nós temos que seguir os exemplos que Jesus Cristo deixou para a gente. E Jesus Cristo foi um exímio mordomo, né? Ele cuidou. E cuidar, por que requer o amor? Porque você tem que abrir mão de você. Muitas vezes. Nesse cuidado da mordomia, você tem que abrir mão de você. Cristo abriu mão de ser... Não, ele se despiu da sua glória para se tornar como um de nós, para mostrar como ser, para poder agradar a Deus. Nós, como filhos, temos que imitar, querer ser igual a Cristo, ser de santos como santo é Deus. Então, esse aspecto da mordomia, pastor, desse Pai Nosso, ele tem tudo isso, ou seja, tem tudo isso englobado nessa frase, né? É bem amplo isso. Você pode pegar isso e falar, não, pai, o tratamento que eu tenho é como de um pai, é de um filho para o pai. Então, se eu sou filho, normalmente, o meu filho, eu já falei que ele queria até ser barrigudo igual a mim. Pediu para eu orar. Para Deus... Pai, pede para Deus me dar um barrigão igual o seu. E olha que eu nem sou tão barrigão. Eu já falei para minha esposa... Coitado, não sabe o que diz, né? Pois é. Eu já falei para minha esposa que eu não sou barrigudo. Tenho falta de postura, entendeu? Que se eu fizer assim, eu fico bem. Exatamente. Então, mas tu vê a inocência da criança. Né? A inocência... Eu lembro que quando meu pai era... Desculpa, Fábio. Quando meu pai era desempregado e eu olhava para ele com uma admiração sobre as coisas que ele fazia, que eu falava, eu quero ser igual ao meu pai. Entende? Entendo perfeitamente. É bem verdade que depois teve umas situações no final da vida de meu pai, mas a memória que eu tenho é essa, que eu lembro bem é essa. Meu pai, às vezes, capinando, e eu queria ser igual ao meu pai capinando. Então, assim, a relação de Deus para conosco e de nós para Deus tem que ser essa, de querer ser igual a Deus. E se buscarmos isso, certamente seremos bons mordomos. Perfeito, Luciano. Então a questão do relacionamento, que foi dito aqui pelo professor Luciano, pelo pastor João, infelizmente, muitas vezes, a pessoa não tem uma ideia do que é uma relação prazerosa, né? Uma relação de cuidado de um pai. Porque, infelizmente, na sociedade, muitos não tiveram um pai presente, né? Ou perderam seu pai
muito novo, nem lembra disso, né? E às vezes a mãe acabou acumulando a função de pai e de mãe. Eu lembro que eu assisti um filme, A Cabana, né? Que é um menino, ele conta, né, na infância dele, ele teve dificuldade de relacionamento com o pai dele, que o pai dele era alcoólatra, batia, então ele tinha dificuldade de ter uma imagem de um Deus, um pai amoroso, né? E muitas vezes isso pode ser um empecilho, quando fala assim, Pai nosso que estás no céu, e a figura que a pessoa tem de um pai é um pai agressivo, um pai opressor, um pai ignorante, né, que bate e tal. Mas quando a gente fala de Deus como nosso pai, é um pai que não tem palavras para expressar tamanho amor, né? E Jesus, né, ele deu o seu filho amado Jesus para morrer por nós pecadores, né? Então, para a gente imaginar como é que é esse amor, né, de Deus. Então, a gente precisa cuidar, tratar desse ponto, né? Porque quando a gente entende que esse pai tem um amor gigantesco, né, enorme por nós, fica mais fácil da gente obedecer aquilo que ele estabeleceu. E quando você tem a pessoa, não, pô, esse pai não gosta de mim, né? Ele não quer meu melhor. Você cria uma resistência, né? Deus manda ir para um lado, você vai para o outro, só para ser rebelde, né? Mas esse relacionamento de Deus Pai, né? O Deus espiritual, Deus Criador, né? Conosco é um relacionamento de amor. Pode descansar, pode ter certeza que Ele só quer o melhor para nós, né? Mesmo que a gente não consiga ver, não consiga entender, nossas faculdades mentais não consigam alcançar o propósito que Deus tem naquela situação, pode descansar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Amém. Então, Deus, um dos aspectos que foi destacado aqui na lição é o direito do nosso Pai Celestial. Então, nós devemos exercer uma boa mordomia, né? Porque Deus tem esse direito, né? Ele é o proprietário de tudo, inclusive de nós mesmos. Amém? O segundo motivo que deve nos levar a exercer um zelo, uma mordomia cristã, é a obra resgatadora do Filho de Deus. Deus, ele enviou o seu Filho amado para nos resgatar, né? Vamos ler essa passagem, Apocalipse 5, versículo 9. Enquanto o irmão vai encontrando aí, eu gostaria de ler só um comentário aqui que está na revista. É um comentário que está lá no dicionário bíblico. Diz assim: o estudo deste tema é indispensável ao crescimento espiritual equilibrado, uma vez que a maturidade cristã culmina com a consciência exata do senhorio de Cristo e de uma atitude de plena submissão de todo o ser e de tudo que lhe está associado a este senhorio. Neste sentido, o mordomo cristão é aquele que reconhece o Senhor como dono de sua vida e de tudo que lhe diz respeito, família, bens, finanças, tempo e etc. Se esforça com o auxílio do Espírito Santo por administrar da melhor maneira possível e com sã consciência os bens do seu Senhor. Esse comentário, na verdade, foi do Joás Pereira Cavalcante, é o comentarista da lição aqui, né? E ele foi muito feliz, né, em fazer esses comentários aqui nessa. Eu vou ler alguns comentários dele aqui ao longo dessa revista, tá? Sobre a importância de ser estudado esse tema, né? A gente trabalha esse tema. Então eu pedi para que fosse aberta em Apocalipse 5:9, para a gente fazer a leitura sobre a obra resgatadora do Filho de Deus. Amém? O presbítero Luciano pode fazer essa leitura, por favor. Apocalipse 5:9 diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém. Pastor João, esse texto é bem claro, né? Ele diz aí que nós fomos comprados, né? Ou seja, nós somos propriedade de Deus, né? E Jesus, ele exerceu esse trabalho dele, né? Você gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso, sobre esse vínculo que nós temos? Nós pertencemos, né? Você vê que as pessoas, elas gostam muito de falar que Deus é o dono do ouro e da prata, né?
Deus é o dono de tudo que existe, irmão. Porque de fato ele é, ele criou todas as coisas. E a gente não está pensando nem no planeta Terra, não. A gente está pensando no universo. Então, Deus é o dono de tudo que existe mesmo. Assim, é realmente muita coisa. E se a gente fosse calcular, né? Qual será que é o valor financeiro em dólares do universo? Pensa em tudo que existe: ouro, prata, bronze, tudo, madeira, microfone, tudo que existe. Calcula esse valor. Só que a Bíblia não diz que Deus deu o universo para comprar o ser humano, para nos resgatar, né? Para nos fazer propriedade sua, porque comprar isso, comprar uma garrafinha aqui de álcool é falar que ó, isso aqui agora é meu, tá? Eu comprei, não é não, gente. Eu comprei, agora é meu. Eu uso do jeito que eu quiser. Se Deus nos comprou de alguma forma, e Ele é o dono de todas as coisas, Ele podia muito bem falar, olha só, você quer saber de uma coisa? Eu mando em tudo, e a partir de agora, essas pessoas são meus filhos aqui, e ninguém pode falar nada contra mim, porque eu sou Deus. Quem quiser discutir alguma coisa, discuta comigo. Quem pode discutir com Deus, irmão? Ninguém pode. Só que Deus, Ele não usou um gesto de arbitrariedade para com a humanidade, dizendo, agora vocês são os meus robôs, eu quero que vocês me sirvam como mordomos que não pensam, não. A escolha que o céu fez é uma escolha muito interessante, muito curiosa. A gente sabe que o pecado só pode ser apagado por sangue, a gente entende toda essa questão teológica, né? E aí Jesus, ele nessa assembleia celestial, que eu creio que houve de alguma forma, embora a Bíblia não mostre, entre Pai, Filho e Espírito Santo, os três concordaram desta forma, de alguma forma Cristo encarnou, e Ele nos comprou com preço de sangue, Cristo nasceu, morreu na cruz, conhecemos bem a história, o caminho e a ressurreição e tudo mais. Eu acho interessantíssimo que Ele tenha nos comprado com sangue, porque isso é amor. Amor é exatamente a gente abrir mão de quem nós somos pelo outro, né? 1 João 3,16 nos mostra isso. Abrir mão de quem você é pelo outro é a maior definição que existe de amor. Amor não é dizer eu te amo, Luciano. Eu te amo, Luciano. Mas isso não é amor, irmão. Isso aqui são 3 palavras que eu disse que não representam absolutamente nada. Amor é você fazer alguma coisa por alguém. E não existe amor maior do que entregar a sua própria vida por alguém. Porque a sua vida é o que você tem de mais precioso. Então eu estou chovendo no molhado, eu sei. Eu sei. Mas é porque realmente não existe forma melhor de explicar que Deus nos ama. Além do sangue. Sangue que foi vertido para todos, toda a humanidade, né? Não existe forma melhor de explicar isso. Eu acho que foi a maior epifania da minha vida, foi quando eu entendi assim, aquele sangue foi vertido na cruz por minha vida. Eu estou me estendendo muito, eu sei, mas uma pequena experiência. Fica à vontade. Eu me converti aos 14 anos de idade, eu não venho de um lar cristão. E quando me converti, a igreja não disse assim, olha só, Jesus morreu pelos seus pecados, tá bom? E não tinha esse entendimento. Adolescente, não entendia nada da vida, não entendo até hoje. E chegou em um tempo da minha liderança na igreja, lá nos adolescentes, em que eu falei assim, gente, eu quero propor uma palestra pra gente. Vamos trazer um pastor que fala bem para adolescente, na época foi o pastor Renato Neves, está na 6ª região hoje, para ele ensinar pra gente por que Jesus morreu na cruz. Eu era adolescente na igreja, alguns anos na igreja, eu não sabia disso. Mas naquela palestra foi explicado toda a obra redentora de Cristo, eu ouvi aquilo e eu falei, meu Deus, agora tudo faz sentido. Tudo que ele fez faz sentido. E quando nós entendemos isso, esse raciocínio, entendemos que o Pai age por amor, aí falar de mordomia é fácil. É tranquilo pra gente, né? Então, essa foi a minha primeira fala, né? A gente, exatamente esse é o que eu entendo também, sabe? Porque quando você pega o pastor, os evangelhos falam muito claro, não só a morte, mas todo o caminho para chegar até a morte. Exatamente. Quando você pega ali o finalzinho, né, que ele vai para o Calvário, os açoites, as blasfêmias. Exatamente, você vê o tamanho da angústia ali. Ou seja, só mesmo quem ama. Só mesmo quem ama. Sem amor não tem como. Não tem como você fazer 1/3 daquilo e é justificável. É justificável. Por mais que eu
né? Sei lá, é complicado você entrar até por essa linha, mas você entende assim, ó, que olha o amor de Deus. Foi o exemplo que eu dei até na pregação. Cristo fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É um filho pedindo a um pai. É o filho pedindo ao pai. E eu dei o exemplo que se eu ver um Miguel tropeçar, aquilo dói em mim. Aquilo dói em mim. Você vê uma criança sendo maltratada, mesmo que não seja seu filho, dói em você. Imagine o filho falando assim: ó, pai, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí vem aquela questão que o senhor falou também, que a determinação do pai é o que vale. A autoridade do pai sobre o assunto ali é que foi que prevaleceu. E Cristo se comporta como filho, pede, mas coloca a sua vontade abaixo da vontade do pai. O objetivo ali foi maior, né? E aí qual era o objetivo? Resgatar por amor. Deus podia até, pastor, desfazer tudo e fazer tudo de novo sem precisar daquilo. Ele é Deus. Então, quando você entende você tem esse entendimento, Fábio, você fala assim: não, eu preciso fazer mais como reconhecimento disso. Preciso fazer mais. É um amor que nos constrange, né? Exatamente. Como diz a palavra, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é isso? Então é um amor que, quando você consegue compreender o porquê, né, das coisas, o sacrifício de Deus e toda a questão envolvida, né, na missão de Jesus em vindo de resgatar, irmãos, não tem como você ficar não reagir da maneira que é devolver a Deus o seu melhor, né? Não tem como você viver uma vida desregrada, sabendo que Deus existe um Deus, né? E esse Deus é um Pai amoroso e que Ele enviou o Filho dele para morrer por você e por mim, né? Fábio, deixa só eu dar a voz aqui ao pessoal. Sim. Não estamos, pelo menos na minha aqui, não tem tanto comentário, mas nosso Paulo Correia. Paulo Correia. Isso. Paulo tá devendo uma visita aqui, hein, rapaz. Vem pra cá, Paulo. Vem participar conosco. Paulo tá dizendo o seguinte: altruísmo é amor. Né? Altruísmo é amor. E o Alexandre Ramos tá dizendo que viu num programa na Discovery quanto vale a terra. Todas as riquezas, em média, de 740. E tem tantos zero aqui que eu não sei nem que número é esse. Sei nem que número é esse. Tem aqui 3, 6, 9, 12, 15 zeros. Em média. Então eu não consigo nem dizer esse número aqui, Alexandre. Obrigado pela informação. Amém. Se não bastasse a terra, ele é dono do universo, né? Agora imagina, né? Quanto vale isso? A riqueza. Enfim, não vou nem entrar por esse ramo. Mas voltando aqui ao aspecto do amor, né, de Deus, irmãos, então se Jesus se sacrificou por amor, né, nós também nos sacrificamos por amor. E esse sacrifício, ele é dia após dia, né? Nós não vamos chegar, não, eu amo a Deus, eu vou me lançar do penhasco ali, morrer para Deus. Que proveito Deus vai ter nisso, né? Mas, perfeito, né? Como a gente vai servir a Deus, ser mordomo, se a gente acabar com a nossa vida, que nem é nossa, Deus que deu para cada um de nós, né? Nossa vida. Obrigado, o pastor João, estava exercendo a mordomia aqui agora, né? Está servindo algo para nós aqui. Mas enfim, irmãos, então como isso se aplica em nossa vida? Quando a gente compreende isso, a gente vai compreender que o nosso corpo, a gente expressa isso de maneira física. A gente expressa isso através da nossa adoração, o nosso louvor, mas nós expressamos com a nossa vida, vivendo para Deus, né? O nosso corpo, a palavra diz que é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo passa a habitar em nós e isso vai fazer total diferença na nossa maneira de interagir com o mundo, né? Interagir nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos, nossos familiares, nossos professores, nossos amigos, nossa esposa, nossa namorada. Enfim,
tudo. As pessoas que estão à nossa volta, no coletivo, né, no trem, no ônibus. A gente vai ver todo mundo ali como obra da mão de Deus e digno de receber o louvor de Deus. Amém? Então vamos passar para o terceiro aspecto aqui da lição, na revista, que diz assim: habitação do Espírito Santo. Por que nós devemos exercer com mordomia cristã tudo que nós fazemos? Porque o nosso corpo é a habitação do Espírito. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou pedir para o Luciano abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, e depois fazer a leitura do versículo 19 e 20. Pastor João, você já encontrou? Pode fazer a primeira leitura, por favor. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Maravilha. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém quiser destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Só isso. Amém. Por favor, Luciano, a segunda leitura. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Mais uma vez aí fica bem claro que nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados por um bom preço, né? E esse preço foi o quê? Foi o sangue do Filho de Deus, né? Que nós fomos comprados. Então vem essa consciência de que a gente compreende que nós somos templo, né, do Espírito de Deus. Irmãos, isso a gente não pode mais viver de qualquer maneira, certo, pastor? Não posso mais viver de maneira dissoluta, de maneira irresponsável. Isso cobra de nós alguma coisa. Eu tenho aqui o privilégio de ter uma Bíblia que tem comentários de John Wesley, né? E a gente sabe que a gente puxa uma sardinha para John Wesley. Preciosidade. A hein? gente gosta dele, né? É. A gente gosta. É, claro, um homem como nós, pecador como nós, mas admiramos John Wesley, sem dúvida. Não à toa somos wesleyanos. Enfim, o Wesley tem um comentário sobre o santuário de Deus, que é o seguinte: ele fala que o santuário de Deus é o tipo mais nobre de edifício que existe. Pensa em qualquer construção, qualquer edificação que exista na face da terra e compare com a palavra, com a expressão santuário de Deus ou templo do Espírito Santo. Enfim, são sinônimos. E eu te pergunto, qual deles é mais nobre? Por favor, irmãos, não me entendam mal, mas vamos comparar igreja, construção, com santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Qual dos dois é mais nobre? Sem sombra de dúvidas, é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus, é o lugar onde o próprio Deus habita. E o próprio Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ele habita no coração do ser humano, daquele que é comprado, resgatado pelo preço, pelo sangue de Cristo Jesus. Isso traz um peso muito grande, rapaz. Porque se eu sou esse santuário, os irmãos são, você é esse santuário que nos assiste, e esse santuário de Deus é de Deus, pertence a ele, tem que ser usado para Deus, rapaz, isso traz um peso muito grande. Isso não pode ser usado de qualquer forma. Isso não pode ser do jeito que eu pensar, ou o que eu quiser fazer com o meu corpo, eu vou fazer. Porque não é meu, é de Deus. Perfeito, pastor. Muitas pessoas confundem, né? Não tem essa compreensão, né, Luciano? Elas acham que dar cultuar a Deus é aquele momento que ela vem domingo à noite aqui na igreja, né? Quarta-feira. Às vezes já chega atrasado do trabalho, né? Chega aqui na correria, vem, pega só uma oração final e acha que ela está cultuando a Deus. Luciano, como que seria cultuar a Deus, né? Dentro dessa perspectiva de que nós somos a igreja, nós somos o culto, né? Nós somos o templo de Deus. Fábio, desde que da hora que tu vai dormir até a hora que tu vai dormir no dia seguinte. É o tempo todo. É 24 horas, né? 24 horas. Até dormindo. Até dormindo. Porque o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, o pastor até falou que nós temos que cuidar, porque a gente vai até naquele negócio de meu corpo, minhas regras, né? Mas daí é assunto para outra hora. Já falamos isso daí. É verdade. Foi bem debatido aqui, né?
foi bem debatido aqui, nós conversamos bastante sobre isso. Mas eu vejo que é fato que quando temos esse entendimento, nós cuidamos de nós. Nós cuidamos do nosso colesterol, por exemplo, nós cuidamos do da nossa pressão, né? Isso daí também é adorar a Deus, quando você cuida de si. Porque quando você abre mão da sua vida, e abrir mão da sua vida não necessariamente você precisa dar cabo dela, né, de uma vez, você está negligenciando o que foi feito na cruz do Calvário. Você está abrindo mão daquilo. Uma vez que você fala, não vou cuidar de mim, porque afinal de contas, eu sou o meu dono. Eu que me mando, eu não vou ninguém vai sofrer com isso. Então eu posso falar, não, o Espírito Santo sofre. Porque nós somos templo dele. Então o Espírito Santo sofre. Consequentemente, nós entristecemos a Deus. Porque conforme Jesus falou, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E quando nós não cuidamos de nós, quando nós não cuidamos das coisas, nós entristecemos a Ele. E cultuar a Deus é não entristecer a Deus, é louvar a Deus. É guardar o seu corpo, é cuidar da sua saúde, é cuidar... ou seja, é amplo demais. Inclusive, eu posso dizer, está no culto adorando a Deus. Perfeito. Inclusive isso. Mas estar aqui no culto adorando a Deus não é nem, 5% dessa parcela aí. Entende? Conforme nosso pastor falou, estar aqui no culto é a periferia. É verdade. É a periferia. Então, como que nós vamos ter saúde espiritual se nós só pensarmos que cultuar a Deus é estar aqui no culto? E não estou falando com isso que você não precisa vir ao culto. Claro que não. Claro que não. É comunhão. Mas adorar a Deus é em todo o tempo. Eu acho que mordomia cristã, ela está ligada diretamente a alguns aspectos que são alicerces do cristianismo, como amor, dons, prática de vida, entende? Está ligado a isso. Sim, perfeito, Luciano. Luciano tocou uns pontos bem interessantes aqui na fala dele. Inclusive, tem a ver com o nosso contexto, né, de pandemia e de cuidado, né, cuidar e pensar nos outros, irmãos. Irmãos, eu não conheço nada de biologia, assim, só o que eu aprendi na escola mesmo, né, não me aprofundei, não sou biólogo, não sou cientista, né, do sentido químico, biológico aí, né. Não sei se essas máscaras protegem de fato, né, de uma transmissão viral e tal. Mas eu acho que se foi colocado para a gente utilizar, que é para preservar a nossa vida, que é preservar a vida do nosso semelhante, irmãos, nós devemos sim fazer uso, né? Nós devemos usar, né? Mesmo que as pessoas, às vezes você vai na praça, vai na rua, não tem ninguém usando, né? Mas você, por ser cristão, por ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, você deveria fazer uso, né? Porque nós temos que ser exemplo o tempo todo, né, irmão? Não é porque os outros não fazem que eu vou deixar de fazer também, não é isso? Deus diz que vós sois a luz do mundo, então nós devemos estar brilhando, né? Concordo com o que o Fábio falou, irmãos, em tudo. Eu penso que assim, quando eu penso na pandemia, claro que eu penso na minha saúde, como o presbítero Luciano falou, né? De eu entender que prestar cultos a Deus também é cuidar da minha saúde, lógico. Mas quando eu penso na pandemia, eu penso que eu, como cristão, eu tenho que ser aquele que se preocupa com o próximo. E eu não posso, de forma alguma, ser aquele que vai ser um facilitador para que um vírus contamine outras pessoas e alguém chegue a falecer. Perfeito. Porque eu fui, com perdão aqui da expressão, eu vou usar uma palavra chula nesse momento para a gente poder rir um pouquinho, um Zé Mané. Não posso, irmão. Imagina alguém perder a vida porque eu fui displicente. Rapaz, é muito sério. É uma coisa muito séria. Tem um caso de uma atriz aí, eu esqueci o nome dela agora, já era idosa, essa vovozinha, né? Uma senhora querida por todos aí. Mas que infelizmente ela contraiu o Covid, porque teve uma sobrinha, acho que foi visitar ela,
né? E foi o único descuido que teve e acabou infectando a senhora e ela acabou falecendo. Irmãos, eu tenho certeza que não foi a intenção da ente querida dela, né, que foi visitar, mas para a gente perceber como que é sensível, né, como a gente pode correr esse risco, né, de ter que carregar essa culpa, né? Caramba, quer dizer que eu fui lá visitar minha avó e acabei infectando ela. Imagina você carregar esse peso na consciência. Eu queria, não mudando de assunto, mas trazer aqui um outro texto para a gente pensar, ou enfim, talvez concluir o tópico, não sei. Há um texto que eu gosto muito na palavra, que é aquele: quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto nos mostra como que a vida cristã, ela vai muito além da igreja, né? Da igreja, das quatro paredes da igreja. A vida cristã, como o pastor Eli sempre fala, e eu concordo muito, é vida lá fora. E quando eu vivo lá fora para a glória de Deus, né, que é o prestar culto a Deus, quando eu presto culto a Deus lá fora, aí eu acho que a gente está indo para o caminho certo do que Deus espera de nós. E prestar culto lá fora não significa, seria maravilhoso, mas não dá. Não significa louvar 24 horas por dia, canções ao Senhor, orar sem cessar, claro, mas não ficar orando em voz alta o tempo todo. Não dá, irmãos. Eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer as minhas coisas. Mas se eu entender que eu pego esse copo d'água aqui para a glória de Deus, tomo essa água para a glória de Deus, como que é isso, pastor João? É entender, meus irmãos, que essa água aqui, ele é um dom de Deus para a minha vida, é um presente. Então, obrigado, Senhor, por essa água, eu vou tomar essa água. Irmãos, glória a Deus por essa água. Se eu entendo que o meu trabalho foi dado por Deus, então glória a Deus pelo meu trabalho. E assim eu vou vivendo uma vida para a glória de Deus. É entender que nada é coincidência, tudo é glória a Deus, né? E contribuindo um pouquinho com o que o pastor falou, eu vejo também, Fábio, que quando você faz isso dessa maneira, você se frustra menos com o mundo. Porque você não está fazendo para agradar o mundo, você está fazendo para agradar a Deus. Porque o homem é falho. Você pode fazer alguma coisa e o homem não reconhecer. Pode, isso acontece, pode não. Geralmente é isso que acontece, né? Com facilidade isso acontece. Só que é como na própria oração, lá naquele capítulo, mais adiante ele vai falar, o capítulo de Mateus, ele vai falar para a gente não orar como os fariseus, que oram em voz alta e tem o reconhecimento do homem. Ou seja, o nosso reconhecimento, é claro que é bom que o homem reconheça aquilo que tu faz, mas o nosso principal reconhecimento é de Deus. E fazendo isso para Deus, você não vai deixar de amar uma pessoa porque aquela pessoa não te ama. Não vai deixar de amar uma pessoa porque aquela pessoa te magoou. Não vai deixar de fazer o seu trabalho de forma correta porque o seu chefe não reconhece as suas habilidades. Você vai fazer de maneira correta porque é para Deus. É para Deus. A nossa vida é um culto constante a Deus, não é isso? Exatamente. E é isso, exatamente essa leitura que o pastor João trouxe, né, de quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus, irmãos, é um ponto que liga para o nosso próximo assunto que vai ser tratado aqui, é o culto devido ao Senhor. O culto devido ao Senhor é isso que começaram a falar aqui, né? Então deve ser um culto racional, um culto com inteligência, irmãos, né? Vamos fazer essa leitura que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Antes de a gente fazer essa leitura, eu gostaria de ler aqui um comentário que tem na revista, que é a respeito de culto, para a gente ter claro isso, o que é o culto, né? Então, quando vocês vão abrindo aí em Romanos 12, capítulo 1 e 2, deixa eu fazer essa leitura aqui. Diz assim, irmãos: culto não é ritual, melodia, formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que lhe possamos atribuir. Culto, antes de tudo, é vida em ação. Culto é um ato de resposta, olha, presta atenção nisso aqui. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus que nos chamou com finalidade bem clara. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Por isso, aquele que se relaciona com Deus deve lembrar que o culto a Deus é o fruto natural, no sentido normal, da comunhão com Jesus Cristo. Amém? Acho que essa fala aqui
né? Foi perfeita, né? Para nossa compreensão do que é culto. Agora vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, para a gente comentar em cima disso que foi lido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, Pastor João, qual a relação desse texto com o que nós estamos tratando aqui referente ao culto devido ao Senhor? Eu vou responder isso aí, na verdade, fazendo um link com o último tópico, porque eu acho que esse link é muito importante. Como que a habitação do Espírito, ela nos leva a prestar culto a Deus, né? E é tudo que a gente já falou, na verdade. Eu só queria usar essa frase para fazer o link que já foi feito. Uma vez que o Espírito Santo ele habita o nosso coração, você tem a sua mente renovada, ou habita a sua alma, enfim, irmãos, eu não quero aqui ser teológico, minucioso, mas uma vez que o Espírito Santo habita em nós, a nossa mente é renovada e você passa a ter, eu acho essa palavra maravilhosa e chatinha, mas maravilhosa, uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo. Você passa a olhar para o mundo e enxergar outras formas de vida, né? Vidas alienígenas, vidas que não são dessa terra porque são do céu, e você começa a ver que existe uma outra forma de viver que não é divulgado aí pelas mídias, mas é divulgado na palavra. Sabe que eu estava pensando uma coisa ontem, hoje, eu estava na minha mente, hoje pela manhã, né? Como que é interessante o senso comum. O que é senso comum? É o que as pessoas falam sobre alguma coisa, né? E a sociedade, ela tem geralmente uma ou duas opiniões formadas sobre algum assunto. Não vou ser polêmico, porque só essa palavra aqui já dá um dia de debate, mas aborto. Aborto é senso comum. A sociedade tem duas formas de ver aborto. Então, existe um senso comum sobre aborto. Só que é interessante que quando a gente olha para a palavra, irmãos, em 90% dos casos, o senso comum está errado. Eu estava pensando nisso. Olha, se o mundo diz para você que alguma coisa é certa, se ele fala, não, eu tenho certeza que isso aqui está certo, dá uma olhadinha para o que o mundo está falando, compara com a palavra, provavelmente está errado. Provavelmente não é aquilo dali não. Mas a gente só percebe isso porque o Espírito Santo habita em nós, nossa mente foi renovada, nós olhamos para o mundo de outra forma e agora nós prestamos a Deus um culto que é racional, como o irmão Fábio falou, um culto que não é um culto emocional, um culto que é inteligente, que vai além das paredes do templo, né? Então eu acho que essa ligação da habitação com do Espírito Santo em nós, com o culto que nós prestamos no nosso cotidiano, é uma ligação que é perfeita, é maravilhosa, né? Perfeito. E justamente, né, o que o pastor falou aqui já leva a gente para o próximo ponto, que é a questão de não espiritualizar demais essa questão, né? Que nós somos um ser íntegro, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a carne aqui, nós temos o espírito, e um não se sobrepõe ao outro, nenhum é melhor do que o outro. Tem pessoas que elas vivem assim, não, mas eu sou falho, eu não consigo, porque eu sou homem, então eu tenho que olhar mesmo, né, para a mulher. A carne é fraca, mas o pecado é vitamina, como dizem aí, né? Mas enfim, nós somos um ser íntegro, né? Eu gostei de fazer essa leitura que está aqui de introdução desse tópico, que é a natureza não dualista do ser humano. Aí tem aqui as passagens, Deuteronômios 4, 29, 6:5 e 1 Tessalonicenses 5, 23. A gente não vai fazer essa leitura não, porque diz assim que nós somos um ser íntegro, né? Completo. Então diz assim na revista: por vezes ouvimos frases como o que vale é o coração, ou o que importa é a intenção, ou ainda, este corpo não presta para nada, e ainda, o que vale é a sinceridade. Estas podem soar politicamente corretas, mas refletem uma visão dualista da natureza humana, na qual a parte imaterial, alma e espírito, seria superior à corporal. Interessante, pastor, porque lá os gregos, lá na época do Novo Testamento e tal, Paulo, né? Eles tinham essa percepção, né? Na cultura grega, eles pensavam que o corpo
é pecador, né? O corpo é falho, é carne, então ele é imperfeito, né? Então a gente colocava assim, a perfeição está no plano espiritual. E isso implicava na maneira deles de viverem, certo? Uns se isolavam do mundo completamente, né? Não queriam contato com os outros, porque assim eles achavam que iam vencer essa tendência deles para o pecado. Outros acabavam se relacionando de forma promíscua, né? Porque o corpo é pecador mesmo, então assim eu vou acabar matando meu corpo e vou elevar o meu espírito. Interessante como essa forma da gente pensar implica no nosso cotidiano, na nossa vida, nossa maneira de interagir, se relacionar com o mundo, né? Então, continuando a leitura aqui, diz assim, ó, essas afirmações constituem um equívoco, camuflando uma adoração defeituosa. A Bíblia revela o ser humano dotado de natureza espiritual e corporal, sem primazia de uma sobre a outra. Observe o que a obra de Cristo envolveu uma entrega completa de sua vida. Na ressurreição e ascensão se deu o mesmo. O que existe de mal em nós é a natureza adâmica, manchada pelo pecado, não o corpo em si. Veja que somos convidados a nos consagrar em todas as dimensões de nossa existência, preparando-nos para a futura ressurreição corpórea dos justos. Na vida cristã não existe espaço para o desprezo pelo corpo ou para a adoração parcial que envolva somente nosso interior. Não podemos incorrer no erro do sentimentalismo barato, dizendo que bastam nossas intenções e emoções. O Senhor espera adoração autêntica que se efetive em compromisso real, seja na dedicação aos dízimos e ofertas, seja na consagração de todos os nossos talentos, do nosso cuidado com o vestuário, no trato com a família, no amor na sua igreja, na intensificação de nossa vida de oração, ou em manifestações fervorosas de louvor a Deus. Amém. Eu fiz essa leitura completa aqui porque foi perfeito, né? Não tem o que acrescentar em cima desse ponto, da natureza dualista ou não. Muitas pessoas realmente elas se enganam, né? Achando que isso vai justificar alguma coisa, né? Não, o que vale é a intenção. Não, eu sou falho mesmo. Não, irmãos, não se deve por esse caminho. Esse caminho aí é um engodo, né? Vai te levar para um caminho errado. Você não quer comentar sobre isso? Tem uma música do Anderson Freire, uma frase dela que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó: justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. A lei da compensação, né? Não, eu fiz errado, mas a minha intenção foi essa. A minha intenção não foi aquela, né? Então, assim, essa questão da dualidade, né? Da corpo, espírito, eu gosto muito de uma frase que o pastor ouviu de um outro pastor, que é: quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu sou. E quanto mais humano eu sou, mais espiritual eu sou. Porque ser espiritual não significa que eu vou levitar. Não, não é isso. Ser espiritual significa que você está tendo bons sentimentos humanos. Humanos. Eu gosto até de uma frase que eu falei uma vez para o pastor, que a redenção de Cristo na cruz do Calvário é para nos levar de volta ao Adão antes da queda. O Adão puro. Então, esse é um dos objetivos. A nossa vida ela precisa ter esse sentido, de voltar a ser... fomos purificados para ser como o Adão antes da queda, que tinha um contato direto com Deus, que não tinha vergonha de Deus e tinha cuidado de tudo. Então, essa questão de, não, a minha intenção não foi... O que vale é o coração, é muito furado. Muito furado. É muito vago, né? Eu não posso ter só boas intenções. Eu tenho que colocá-las em prática. Eu não posso ter... E outra coisa, né? Importante. Não adianta ter só boas intenções aqui no culto de domingo. É propício. O ambiente é propício. Ser espiritual aqui no louvor, igual foi falado aí, ser espiritual e sem críticas nenhuma, sem nenhum tipo de negatividade, não. Na manifestação, não é isso. A questão não é o como fazemos. Não tem problema se manifestar, pular, rodopiar.
Mas isso não é suficiente. Eu tenho que levar isso lá para fora. Eu tenho que transformar essa situação, na verdade, lá fora. Tem que ser assim lá fora, no sentido de a minha vida é expressar esse amor todo. Expressar essa comunhão com Deus. Porque não tem como, pastor, ter comunhão com Deus e não se importar com a vida alheia. Perfeito, Luciano. Então a gente pode usar até esse exemplo aí para tratar da questão que fala aqui, né, da natureza não dualista. Ah, tá, não, mas eu fiz errado, mas eu reconheço que eu fiz errado, né? Eu me arrependo disso, mas você vai lá e pratica novamente. Então não foi arrependimento, foi um sentimento de remorso, né? Eu estou cursando teologia, né? Tô fazendo aí, estou indo para o 6º período, né? E ao longo dessa jornada teve alguns temas bem complicados, né? Bem polêmico, né? Eu faço faculdade na Unigran Rio, é uma faculdade assim, linha liberal, né? Então vem várias ideias assim que a gente que está acostumado mais com uma mais conservadora, mais tradicional, né? A gente se choca. Até o Paulo Correia está aí me assistindo, né? Então, tem a questão do homossexualismo. Eu não vou aprofundar aqui, né, meus irmãos? Mas nós sabemos que, diante do texto bíblico, o homossexualismo é uma prática pecaminosa. Tanto que fala lá, né? Ficarão de fora, né? Os efeminados. Então, irmãos, não adianta querer torcer o texto, pegar, não lá, porque no original, no hebraico, no aramaico, diz assim, malacóis e tal. Não, irmãos. É efeminado mesmo. É homossexualismo, e você que está me assistindo talvez tenha essa inclinação, irmãos. O que Jesus falou com relação a isso? Né, ó? Vá e não peques mais. Você se arrepende, você pediu perdão, amém, Deus te perdoa. Mas isso não dá brecha para você continuar a permanecer nessa prática do erro, né, irmãos? Errou, amém, você pediu perdão, Deus te perdoa. Mas vá e não peques mais. Amém? Amém. Só uma contribuição rápida, bem rápida, para a gente poder adiantar, em relação à questão de corpo, alma e espírito, né? A gente pensar que a alma e o espírito são mais excelentes do que o corpo, né? Porque eu sou mais espiritual, então quando eu oro mais, eu me torno mais espiritual. Óbvio que sim, pelo amor de Deus. Mas não entenda que é somente a oração, né? Não, é a vida cotidiana. É interessantíssimo que Tessalonicenses mesmo mostra, não vou ler, mas ele mostra que o nosso corpo será transformado quando Jesus voltar. A experiência que Cristo teve, né, a teologia vai mostrar aí, que o Cristo foi as primícias da ressurreição. Então, o corpo de Cristo foi transformado. Da mesma forma, nós teremos o nosso corpo transformado quando ele voltar para buscar a sua igreja. E aí eu te pergunto, será que o corpo não tem que viver uma vida santa, já que ele vai ser transformado? Deus não vai transformar a alma em uma outra substância para que a alma se torne o corpo, para que... Não, o corpo será transformado. Então entendamos que o nosso corpo precisa exaltar a Deus. De todas as formas possíveis, já foram comentadas aqui algumas formas, nós precisamos exaltar a Deus em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito também. 1 Tessalonicenses 5, 23 vai falar sobre isso aí, não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas é importante a gente pensar dessa forma. Perfeito. Gente, até o link que você fez, pastor, vai ligar com o último tópico aqui do nosso estudo. Mas eu não vou pular agora, não, vamos passar pela nossa futura... A gente vai chegar lá, né? A nossa futura prestação de contas, né? Então, mais um aspecto foi destacado aqui na lição, para a gente exercer a nossa mordomia cristã com zelo, com fidelidade, é a questão de que nós iremos prestar conta daquilo que nós fizemos aqui, né, durante nossa vida, perante o justo juiz, né? Perante Deus. Vamos ver essa leitura em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Presbítero Luciano, por favor. Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Cada um dará conta de si mesmo, né? Não adianta falar, não, minha esposa era evangélica, né? Então,
né? Porque a gente escuta às vezes isso, né? As pessoas, não, mas meus pais são evangélicos e tal, né? Como se os pais sendo evangélicos, ou a esposa ou o marido, fosse trazer algum benefício para outra pessoa. Cada um deve cuidar de si mesmo. Pastor, o senhor que é mais experiente ainda na questão teológica, né? A questão do juízo, na questão teológica mesmo, né? Como é que é visto isso aí? É algo metafórico ou não? Como é que é a posição? Assim, da wesleyana com relação a isso. Vou responder essa pergunta, depois eu posso comentar outra coisa sobre outra questão, mas essa pergunta é muito interessante, irmãos, porque nós somos arminianos, significa que nós afirmamos que todos têm acesso à salvação. Deus não predestinou algumas pessoas, ao céu e algumas pessoas ao inferno, né? Enfim, isso já é outro tema muito vasto. Mas somos arminianos, isso significa que nós entendemos que somos salvos pela graça de Deus, como todo cristão deve acreditar, né? Somos salvos pela graça de Deus. Ou seja, no céu, nós prestaremos contas a Deus, certo? Mas o grande ponto é, nós somos salvos hoje ou não? Prestar contas de quê? E prestar contas para quê? Quando eu chegar no céu, eu vou prestar contas para Deus, podendo significar que aquilo que eu fiz pode me impedir de ser salvo? E aí, veja bem, não estamos falando de pecado, aí a gente está falando de uma outra coisa, estamos falando de boas obras, de fazer coisas em nome do Senhor, em prol das pessoas e do próprio reino de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. De forma bem resumida, nós somos salvos dessa forma. Chegando no céu, haverá um outro julgamento para aqueles que são salvos. A igreja metodista wesleyana, ela crê dessa forma, assim como as igrejas pentecostais, em sua maioria, creem. Este novo julgamento não é para dizer, rapaz, aquele dia você não ajudou a velhinha a atravessar a rua, hein? Então você tem que ir para o inferno. Foi mal, perdão aí, mas como você não ajudou aquela senhora... Vou riscar seu nome da vida aqui. Você tinha que ter ajudado ela, então o teu nome está arriscado agora. Não, irmãos, não é isso. Para nós que somos salvos, somos no presente, não seremos, somos salvos. O julgamento que nós seremos submetidos é um julgamento de galardão. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, e aqueles que praticam boas obras serão galardoados, palavra estranha, né? Galardoados mediante as boas obras que cometeram. E salvação para nós é diferente de galardão, de certa forma. Salvação é um galardão, ok, beleza. Mas chegando no céu, seremos julgados mediante as nossas obras, sim, para recebermos galardão, sim. Só que isso não significa perder salvação, são coisas diferentes. Perde-se salvação quando você não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz, né? São temas diferentes. Então, quando nós lemos esse texto, de que nós prestaremos contas de si mesmo, significa que somos mordomos. Precisamos servir a Deus. Servimos a Deus tanto no reino de Deus, quanto para os seres humanos. Nós prestaremos contas desse serviço para Deus, não perdendo salvação ou ganhando salvação, não. O serviço a Deus nos gerará mais ou menos galardões. É isso que nós entendemos como galardão e serviço em relação à salvação. Perfeito, pastor. É que muitas pessoas, às vezes, elas colocam assim, a característica do amor de Deus tão grande, mas tão grande, né? E realmente é grande, né? Mas não sobrepõe a questão da justiça de Deus, né? É a graça barata. Então Deus, não, você pode então continuar pecando, né? Porque Deus te ama e Ele entende as suas deficiências, né? E tal. E você vai viver a sua vida da maneira que você achar melhor e assim você vai estar agradando a Deus. Não, irmãos, não caiam por esse engano, né? Não siga que isso aí é um equívoco. Nós devemos sim e iremos prestar contas de tudo que nós fizemos. Nós que cremos que somos salvos, né? Somos salvos, não seremos. Nós iremos, como o pastor bem falou aqui, para a questão do galardão, né? Esse é o recompensa de acordo com aquilo que nós fizemos. Amém? Sabe o que é interessante, Fábio e pastor? É que, como eu falei, né? Logo, ainda há pouco eu falei que mordomia tem a ver principalmente com alguns pontos, que é o amor e talento.
E esse talento, nós só temos que desenvolver, porque quem dá é Deus. Até isso, Deus te dá. Então, não adianta chegar nesse dia e falar, não, mas eu não sabia fazer nada. Né? Eu não sabia fazer nada, por isso eu não fiz. E aí você pega, por exemplo, a parábola dos 10 talentos. E quando você pega a parábola dos 10 talentos, a coisa aperta ainda um pouquinho mais, pastor, porque o mordomo aqui, o servo, o que simplesmente guardou, ele foi lançado fora. Ou seja, mordomia é mais do que cuidar. Mordomia, ela vai em cuidar e fazer prosperar. Porque quando tu pega o que tinha 5, granjeou mais 5, o que tinha 2, granjeou mais 2, e o que tinha 1, que guardou, foi lançado fora. Então, recebemos talento, e esse talento vai ser cobrado. Porque Deus não vai cobrar algo de mim que eu não tenho condições, capacidade, capacitação, porque já que é Ele que capacita. E, Luciano, essa ilustração que você pegou dos talentos é interessante, porque esse que tinha um talento e enterrou, a justificativa que ele dá depois para o senhor dele, né? É que ele guardou porque ele sabe que o proprietário era alguém rigoroso, né? Que cobrava e tal, né? Áspero. Aí depois, né, na ilustração, a gente sabe que é Deus, né? Diz assim, olha, então pelas suas palavras eu vou te condenar. Você vai ser condenado, porque você já sabia que eu era dessa forma, então, né? E aquilo tem a ver com a gente iniciou aqui a nossa conversa, né? A questão do relacionamento. Como você se relaciona com Deus? Será que na sua visão Deus é um pai amoroso? Ou não pode ser de medo, né? Exato, não pode ser de medo, não pode ser assim, não, Deus é rigoroso e tal. Mas sabendo que Deus é justo, né? Que o amor dele não vai encobrir a justiça dele. Isso tem que ficar bem claro, né? Então, voltando agora, a gente caminhando para o encerramento do nosso estudo, né? Já passou rápido a hora, já são 10h40, né? A hora voou, né? E fazendo o link com aquilo que o pastor João Vitor já tinha colocado, né? Que é a questão do nosso corpo, né? A gente tem uma bendita esperança, né? O nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado, né? Essa palavra, essa é a nossa esperança, é aquilo que nós aguardamos realmente, certo? Porque se a gente esperasse, como Paulo disse, né? Se a gente esperasse só das coisas terrenas aqui, miserável homem que nós seríamos, né? Mas nós cremos que Deus tem algo muito maior, muito melhor para todos nós, que está muito além da nossa compreensão, né? A palavra diz que mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos, né? Aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em Tito 2, versículo 13. Nossa bendita esperança. Quem encontrar primeiro pode fazer essa leitura. Tito 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ler de novo, por favor. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 13. Amém. Irmãos, nós devemos guardar isso. Isso é uma fé que nós temos, né? Guardamos a volta de Cristo, né? Como eu disse lá na faculdade de linha liberal, tem umas outras interpretações, né? Muito o método histórico crítico, crítica literária e tal. Então diz que essa volta já aconteceu, né? Foi lá no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano e tal. Eu preservo, eu tenho uma outra, como se meus professores estiverem assistindo aí, eles vão ficar meio chateados e tristes. Eu acho que nós não conseguimos, né, converter para essa linha de pensamento. Não sei, irmão, talvez eu possa estar errado, não sei, né? Mas eu creio dessa forma. Eu creio que ainda está por vir, né? Que Jesus ele vai voltar da maneira como ele subiu ao céu, ele ascendeu naquela época em que os apóstolos estavam com ele, viveram aqueles 40 dias, né, depois do Pentecostes. Eles viram Jesus subir aos céus e o anjo falou, né, para eles, o que vocês estão olhando aí para cima?
Da mesma forma que ele subiu, um dia ele retornará. E eu creio que um dia ele retornará para vir buscar aqueles que creram, que vivem, né, a vida de acordo com aquilo que nós fomos instruídos, esperamos nele, né? E isso tem sido uma bendita esperança para mim. E acredito que para todos aqueles que creem também, né? É o que nos dá força, fôlego de vida para acordar toda manhã, né? E viver. Ainda mais nesses últimos tempos, né? Tempo de pandemia, que assim, as pessoas às vezes, quando eu fico pensando como é difícil para uma pessoa que não crê em Deus, às vezes não crê da maneira que nós cremos, assim, acordar de manhã para viver, né? Geralmente, olha, irmão, se eu não acreditasse em Deus, sei lá, acho que eu já teria ficado um meio para dar fim na minha vida, porque realmente é tantas coisas desesperadoras, né? Você vê acontecendo, você não vê sentido na vida, às vezes, né? Poxa, para que eu vou acordar? Por que eu vou colocar mais uma criança nesse mundo? Né? Esse mundo que é só violência, é só tal. Não, irmãos, Deus tem coisas boas para nós, né? Deus tem promessas que eu creio que vão se cumprir, né? Pastor, qual a sua visão com relação a essa esperança? Como é que o senhor pensa a respeito disso? Será que é uma esperança vã ou não? Uma esperança que tem respaldo bíblico, teológico, né? Ou o senhor pensa conforme a linha liberal aí de... O pastor Eli é um grande defensor da esperança, né? E o pastor Eli é o meu pastor também. Eu concordo plenamente com ele de que quando nós olhamos para o futuro, o presente faz sentido, né? É mais do que o passado. Os historiadores vão afirmar que quando a gente conhece a nossa história, a gente não está condenado a repetir a nossa história, né? Eu concordo, é verdade. Mas quando eu olho para o meu futuro, aí o meu coração se enche de esperança, porque eu não estou pensando só em um mundo melhor. Irmãos, nós devemos pensar em um mundo melhor e eu acho que isso tem tudo a ver com mordomia cristã. Mordomia cristã é fazer o que a gente puder para que esse mundo seja melhor. Não apenas a nossa igreja não, irmão. Veja que eu falei não apenas, tá? A igreja talvez seja o primeiro, é a Jerusalém, né? Mas fazer o mundo melhor. Só que a minha esperança não é só um mundo melhor. A minha esperança é o Maranata, né? A minha esperança é o Vem Jesus, a minha esperança é o céu, são as ruas de ouro, metaforicamente ou não. Eu não vou entrar nesse tema, mas é lá. Eu quero chegar lá, né? Eu quero fazer carinho no leão, brincadeira. Mas eu quero chegar lá. Eu quero estar lá junto com meu pai. Eu quero ir para a pátria de onde eu pertenço. Eu estou cansado de ser estrangeiro, rapaz. Rapaz, eu quero estar no meu país de origem, entendeu? Esse negócio de ser embaixador é bom, é legal, mas estar lá em cima, junto da minha pátria, no meu reino, no reino onde eu pertenço, né? Não é meu quem sou eu, mas no reino onde eu pertenço, isso é melhor, isso me dá esperança, isso me faz pensar de uma forma interessante. E como eu falei ainda agora, o senso comum quase sempre está errado. A tribulação, os problemas na ótica do mundo, o diácono Fábio falou aqui, pode levar a pessoa a querer dar cabo de sua vida. Mas a Bíblia nos mostra que a tribulação gera a esperança. Os problemas geram a esperança. Qual é a lógica, irmãos? Me mostra a lógica humana nesse negócio. De você passar por problemas e falar assim, eu tenho esperança. A tribulação gera perseverança. Sim, sim. Perseverança gera esperança. Exato, exato. Esperança, fé, né? Exato. Você vê, então a tribulação, ela vai produzindo a esperança e vai levar a fé. Está no caminho. Mas lógica não tem nesse negócio. Não tem como olhar com olhos, com lógica para isso. Eu só digo que nós, irmãos, que servimos a Deus, né, esse tema de hoje fala isso, precisamos servir da melhor forma possível. Tanto ao Senhor diretamente, com louvores, com glorificação a Deus quando eu bebo água, etc., quanto na igreja. Eu preciso fazer o melhor que eu puder para a igreja. Eu preciso dar o que eu puder dar na igreja. Não financeiramente, não. É o meu tempo, é quem eu sou, meu raciocínio. E também para o mundo, sabe? Também para o meio ambiente, também para tudo isso. Não quero ser um defensor de causas, mas para tudo isso eu tenho que fazer o meu melhor. Eu acho que isso é ser cristão, sabe? Eu acho que isso é pensar com esperança. Eu gosto de uma ilustração que o pastor costuma dar e que eu acho que enquadra bem no que a gente está falando, nessa questão do tema do mordomia, que a mordomia cristã nos dá condições, pastor,
de viver gotas do que vai ser o céu. Porque a manifestação, quando a manifestação completa se der, aí sim, aí todo o sofrimento acaba. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que viver a mordomia cristã, porque ela vai nos dar condições de ter essa esperança. É uma coisa que vai ligando a outra. É uma coisa que vai ligando a outra. Não tem como desvincular uma coisa da outra. A mordomia cristã vai nos dar... Só quem consegue ser mordomo, de fato, vai entender que existe o domingo de Páscoa. A sexta-feira da paixão, mas vai ter o domingo de Páscoa, né, que é o dia que Jesus vai voltar para poder resgatar a sua igreja, e aí toda dor, tudo cessará. Todo sofrimento, toda lágrima. Essa esperança, ela tem que ser viva e anunciada. Ser viva e anunciada, porque o mundo olha para a gente e fala que somos loucos, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas nós entendemos que isso é poder de Deus. Essa esperança que temos, ela não vem de nós. Ela é do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração e que fala assim, olha, vamos em frente, seja firme e constante, porque mais à frente isso acaba. Eu lembro, também tem a ver com o contexto, que uma vez eu estava no carro com a minha filha, ela falou assim, pai, falta muito para chegar? Será que a gente vai chegar? Não lembro mais como é que foi o contexto. Falei, filho, tem nisso eu vou chegar, que um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. Então, sem isso eu vou chegar lá. Quando chegar lá, a gente vê. Então, assim, nós precisamos viver essa esperança, essa expectativa. E mais, nos preparar, porque também tem as parábolas das 10 virgens. Sim. Nos preparar, não adianta também ficar aqui, não, isso não vai acontecer. Ou vai ser daqui a tanto tempo, né? Tem tantas profecias aí, não na Bíblia, claro, tantas profecias no mundo aí que já vai acabar tal dia, tem dia, mês, hora, né? E isso já aconteceu umas 40 vezes e não terminou. Mas certamente, quando acontecer, o mundo vai perceber. Quando? Nem Jesus soube explicar. Nem ele disse. Mas que vai acontecer, vai. E essa é a expectativa do nosso coração. Amém. Só mais um versículozinho, não vou nem comentar, mas é que eu acho tão maravilhoso em relação a essa questão do lá, né? Do futuro. 1 Coríntios 13, 12 e 13, eu acho, fala assim, olha, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Poxa, é maravilhoso. Amém. Então, irmãos, nós estamos chegando à conclusão do nosso estudo nesta manhã. Né? Nós vimos aqui os 7 aspectos que nos motivam, né, a exercer uma mordomia cristã, com zelo, com fidelidade, com amor, né, com dedicação. Primeiro, né, porque é um direito de Deus, né, com o nosso Pai Celestial. Segundo, por causa da obra resgatadora de Jesus, né? Jesus, ele pagou o preço por cada um de nós, né? Terceiro, porque nosso corpo é habitação do Espírito Santo. Quarto, porque é um culto devido a Deus, né? Culto devido a Deus. Quinto, porque nós temos natureza íntegra, né? Nosso não separa corpo e espírito. Nós vivemos de uma forma íntegra. Então, esse louvor, essa adoração a Deus, vem através do exercício da mordomia, que se manifesta tanto ações concretas, né, práticas, quanto na adoração, algo espiritual, algo que vem interno, que vem de dentro de nós, né? Sexto, a prestação futura de contas, né? Nós temos consciência de que Deus um dia estará diante de nós como juiz, né? E nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos. E sétimo, que é a nossa bendita esperança, essa esperança que nós temos da ressurreição, né? A esperança que nós temos dessa nova Jerusalém, que estaremos todos juntos, em nome de Jesus, né? Nos reunidos e glorificando ao Senhor eternamente. Amém? Gostei da oportunidade aqui para o
meus cooperadores aqui nessa manhã, caso queiram trazer mais alguma contribuição às suas considerações finais nesse momento. Deixa eu falar primeiro que depois eu vou falar e encerrar. Bom, conforme foi falado, né, eu acho que esse tema ele é importante e ele está muito ligado a dois aspectos fundamentais do cristianismo, que é amor e dons. Amor por reconhecer aquilo que Deus nos, da forma que Deus nos amou, né? Reconhecer, ou seja, é uma retribuição a tudo que foi feito por nós. E dom é Deus que nos dá. Então, se você acha que não tem, peça a Deus, peça com zelo. É assim que a Bíblia nos ensina. Peça com zelo os melhores dons e Ele há de te atender. Então, que possamos ter isso em mente. Trabalhar, responder positivamente ao chamado de Deus. Isso é fundamental. Responder positivamente, porque Deus fez tudo. A nossa parte é a menor. É a menorzinha. Ele fez tudo. E para encerrar, eu queria só pedir desculpa que meu telefone descarregou. Não sei se teve comentário que eu não respondi. Não sei se o pastor consegue depois aí dar uma passada nos comentários. E chamar vocês para o culto logo mais, que estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Exercendo a nossa mordomia. Com certeza, faz parte. Já pedi licença aqui a todos que eu vou estar saindo, me retirando para poder fazer o encerramento da live. Tenham um bom domingo, meus irmãos. Amém. Obrigado, Prefeito Luciano, pela participação, os comentários, como sempre, enriquecedores, né? Muito obrigado. Então, está feito aí o convite mais tarde, né? Pastor João Vitor, tem algum comentário aí na rede? Você gostaria de compartilhar conosco? Irmãos, pode ser que eu tenha... Eu só peguei os últimos comentários aqui. Se algum passou antes e eu não vi, a gente não viu, a gente pede perdão a vocês, tá bom? Mas o irmão Leonardo, também conhecido como Léo, né? O Léo disse assim, olha, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Glória a Deus, e é por aí mesmo, né? Eu vou me dar o direito de dar uma palavra pastoral aqui. Fique à vontade, pastor. Se permitirem. Claro, sempre. Olha só, eu acho que o pastor Eli faria a mesma coisa. Por isso que eu vou fazer isso. Igreja Metodista Wesleyana, primeira igreja em Jardim Primavera. A sua igreja precisa de você. Nós temos trabalho. Temos coisas para serem feitas aqui. E nós precisamos de você que nos assiste. Quer saber como? Pergunta pra gente. Chega pra gente e fala, gente, e aí, como é que eu posso ajudar? A gente vai te mostrar o que pode ser feito. Mas tem trabalho para ser feito sim. A gente precisa de você de verdade, tá? E nós contamos com você. Você pode pensar que você não é talentoso ou talentosa, mas eu te digo que isso é uma mentira de Satanás. Você tem talentos sim, que podem ser aproveitados nessa igreja. Talvez você não se veja como um pregador da palavra aqui no púlpito, tudo bem, nem todos têm esse chamado específico, mas eu tenho certeza que tem trabalho para você aqui. Então, venha, porque isso é mordomia, né? Nós servimos primeiro a Deus com a nossa vida e nosso cotidiano, nós servimos a igreja onde nós fazemos parte, né, com nossos dons e talentos, fazendo o que nós pudermos para que a igreja possa se movimentar da melhor forma possível. E em terceiro lugar também, não que um seja mais importante que o outro, os três são de forma horizontal, é você servir ao seu próximo, trabalhar para o seu próximo, né? E não só na igreja, mas em todos os lugares onde você estiver. Façam isso para a glória de Deus. Vivam isso de forma a glorificar o nome de Deus. E aí a gente vai começar, se você não vive isso ainda, eu sei que muitos já vivem, você vai ver como que a sua vida vai ser transformada. Eu posso dizer tranquilamente que o João, antes de se envolver com as coisas de Deus, era um João e hoje o João é outro João. Irmãos, eu falo com certeza, eu era um João ninguém. E hoje eu sou um João ninguém, mas é para a glória de Deus. Então mudou, está melhor. Mudou. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir para o pastor João fazer a oração final aqui, né? Mas antes eu gostaria de fazer uma última leitura, que é um comentário do Joás Ferreira, né, Cavalcante, aqui na lição, que eu acho interessante para a gente concluir esse nosso estudo essa manhã sobre mordomia cristã, que diz assim: não há uma fórmula mágica para levar um crente a crescer e amadurecer na mordomia cristã.
Mas de tudo que temos estudado e sentido, temos descoberto um fato central. O amor demonstrado no esvaziamento de si mesmo é a única motivação válida para que o cristão se dê a si mesmo a Deus e à humanidade. Qualquer outro apelo que não seja o amor será um apelo errado. A mordomia cristã não é um legalismo infrutífero, mas é um teste de uma demonstração de amor. Amém? Amém, amados. Na próxima semana que vem, vamos dar continuidade. Um tema bastante teológico, sabe, pastor? Mas que foi tocado algumas vezes aqui nessa lição hoje, né? Que fala sobre o livre-arbítrio, irmãos. Como é que vocês aí entendem a questão do livre-arbítrio? Vocês estão em casa nos assistindo. O pastor já deu uma pista aqui, né? Nós somos arminianos, então nós temos um tipo de pensamento. Nós vamos tratar melhor este assunto na semana que vem. Amém? Agradeço vocês que estiveram assistindo. Pastor João, por favor, com a oração de encerramento. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor amado, nessa manhã. Foi bênção, Senhor, estarmos aqui porque nós pudemos, Senhor amado, discutir, conversar sobre serviço, sobre mordomia, sobre nós servirmos a Ti, Senhor, e aos homens, os motivos que nós temos para servir, Senhor amado, e aquilo que nós somos pela obra das Tuas mãos, Senhor. Nós te damos glória, nós te exaltamos, porque o Senhor nos comprou com preço de sangue, e hoje nós podemos estar aqui, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Pai amado, eu venho te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa sempre nos capacitar a fazermos o melhor para Ti, Senhor, tanto aqui na igreja, quanto, ó Pai amado, fora deste templo, que façamos sempre o melhor, lembrando sempre, ó Pai amado, que por amor a Ti, nós fazemos todas as coisas. Eu peço a Ti, Senhor, que nós, ao longo deste dia, deste domingo, possamos ter experiências com o Senhor, que no culto logo mais à noite, às 19 horas, o Senhor possa também, ó Pai amado, nos conduzir em louvor e adoração e também, Pai, ministrar aos nossos corações conforme a Tua vontade. Pai amado, nós não somos ninguém, nós precisamos do Senhor, precisamos da orientação e da condução do Senhor. Então fique à vontade para ministrar sempre em nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Até às 19 horas, contamos com a sua presença em nome de Jesus. Até lá. Amém, irmãos. Antes de eu falar, tu cantava só.